Hoje a gente não vai ter a saída das crianças, elas vão permanecer com a gente aqui. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos terminar a série que nós estamos trabalhando esse mês, que fala sobre esse tempo de avivamento. E nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Vou pedir para o João colocar para a gente lá já a imagem da nossa série. Enquanto ele vai colocando, eu quero lembrar de uma história que eu ouvi nesses dias, uma história, sobre uma criança que não tinha nem onde morar, morava na rua. Histórias na internet baseadas na vida real. Não sei nem se foi verdade este caso, mas o menininho morava na rua, morava na calçada, junto com os pais, se aquecendo debaixo de uma caixa de papelão. E de repente ele perde os seus pais, ele perde todo mundo, fica sozinho. E um homem muito rico na cidade o adota. E depois de todo o trâmite legal para adoção, leva aquele menino para sua casa. E agora ele tem uma cama quentinha, limpa, ele tem brinquedos, ele tem comida. Mas depois de algumas semanas, em uma madrugada, o pai foi ali, passou da porta do quarto da criança e não estava lá. E foi procurar, o menino estava na calçada de novo. E aquele homem disse assim: você não precisa mais disso, você não é mais essa pessoa. Mas ele ainda estava apegado àquela identidade antiga dele. Essa é uma história muito interessante, meus irmãos, porque isso acontece comigo, isso acontece com você, quando nós pensamos na nossa vida com Deus. Porque a palavra do Senhor disse que existia um tempo em que nós estávamos completamente perdidos, mas Jesus, com graça e misericórdia, entrou na nossa vida. Talvez você nem se lembre do dia ou da época da sua conversão, como foi no meu caso. Eu, desde bebezinho, minha mãe me levava à igreja. Pode ser que você começou a frequentar a igreja com 20, 30, 40 anos, e aí consiga se lembrar um pouquinho mais. Mas independente, de como se deu, o início da sua caminhada com a igreja de Jesus, a grande verdade é que às vezes a gente quer voltar lá para trás e viver como quem nós éramos e não somos mais. E hoje, então, encerrando essa série, a gente trabalha nessa última mensagem, tempo de arrependimento. Já trabalhamos essas outras, E eu quero mais uma vez pedir para você abrir a sua Bíblia, então, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Tem sido o versículo que nós temos meditado neste tempo, neste mês, em todo este mês de junho. E segundo Crônicas 7, 14, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, quando nós olhamos para essa resposta que Deus dá a Salomão, nós percebemos que este tempo de arrependimento é um tempo de graça. E Deus não faz nada à toa, nada na sua vida é obra do acaso. Sabia disso? Nada na sua caminhada com Deus passa desapercebido. Ele não deixa e ele não perde nada. Isso fica claro quando nós estávamos hoje estudando a vida de Davi, e olha como é que Deus ele une aquilo que a gente está falando na parte da manhã com aquilo que nós estamos tratando aqui. Porque no texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 12, ali quando Davi se arrepende do pecado que ele comete com Batseba, que era uma mulher casada, esposa de Urias, Eteu, um valente de Davi. E ali, como nós mencionamos ali, esse trecho central do segundo livro de Samuel, tratando ali do pecado de Davi. O livro todo de 2 Samuel fala exaustivamente de Davi, mas muitos têm dito que o centro do livro, a parte principal, relata ali nos capítulos 11 e 12 o pecado de Davi, a consequência do pecado, a morte da criança que estava no ventre de Batseba,
Mas ali falamos que você vê praticamente dois momentos da vida de Davi. Um Davi completamente cego espiritualmente e um Davi arrependido. E hoje a gente vai tratar, pedir para o João colocar antes dessa aí, se puder, esse tempo de arrependimento. Nós estamos tratando aqui à noite de um texto que é uma resposta de Deus a quem? Salomão. Quer ver a graça na vida de Davi? Quando Davi ele comete o seu pecado com Batseba, porque provavelmente era uma mulher muito bonita e ele desejou possuí-la ali no momento em que deveria estar na guerra, mas estava lá curtindo, né? Os louros ali da sua posição, os benefícios de ser rei. Ele comete esse pecado. A criança que havia sido gerada morreu. Deus fala assim: eu te perdoo, mas a criança vai morrer. Mas depois, para Davi ser consolado, ele se deita mais uma vez com Batseba, agora sua esposa, e ela tem mais um filho. Lembra quem é esse filho? É o menino Salomão. E Deus diz ali que Deus amou Salomão. E Salomão é quem vai substituir Davi ali no reinado. É quem reina no lugar do antigo rei, agora seu pai. E ele está ali e ele constrói um templo, pedindo a morada de Deus. E ele ora e ele pede: Senhor, quando o teu povo orar, e quando o teu povo cair na realidade, pedir perdão pelos pecados, porque não há quem não peque, ouve tu dos céus, olha para nós e entra com graça. E esse menino também é filho de Batseba. Então aí a gente começa a perceber, olhando para aquilo que nós estamos estudando de manhã, em apenas um capítulo você vê essas duas faces de Davi. Um homem que em um momento ele estava espiritualmente cego, e no outro ele está completamente rendido, arrependido a Deus, quando ele diz para Natan: pequei. E a pergunta que foi feita pela manhã eu faço mais uma vez para você: em que momento da sua caminhada com Deus você está? Pode ser que você esteja em um momento onde espiritualmente você anda cego. Pode ser, porque essas histórias estão aqui não apenas para a gente conhecê-las e deixá-las na nossa mente, mas também elas devem falar ao nosso coração. Falar no nosso coração no sentido de que, se Davi, que era um homem cheio da presença de Deus, viveu um momento de cegueira espiritual, pode ser que eu também viva. E se é o caso hoje na minha vida, que seja também a minha atitude a mesma dele, de dizer: Senhor, eu pequei diante de ti, tem misericórdia da minha vida. A gente chega então ao último passo desse caminho, desse tempo de avivamento, que é a busca pelo arrependimento. Ao longo de toda a história da redenção, meus irmãos, o povo de Deus pecou, o povo de Deus teve oportunidade de buscar arrependimento e muitas vezes se arrependeu. E não existe uma perspectiva de mudança na nossa caminhada com Deus sem a busca constante pelo arrependimento. Nós ainda cometemos pecados, mas não vamos acordar se nós estivermos sonolentos espiritualmente, ou se estivermos cegos espiritualmente, sem essa convicção de pecado e sem a convicção de que é a hora da gente. O que significa arrependimento? Significa uma mudança de vida, significa uma mudança de atitude, de ação, de postura. E o Senhor, Ele nos dá essa promessa, a promessa de que Ele pode renovar tudo na nossa vida, porque o versículo, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O arrependimento não é uma obra humana e não deve ser entendido como uma obra humana para conquistar o favor divino, não, mas deve ser uma resposta produzida pela graça de Deus no coração daqueles que reconhecem essa necessidade. Eu terminei a leitura de um livro muito bom da nossa editora Cultura Cristã sobre a pessoa e a obra e a beleza do Espírito Santo, algo assim.
que um capítulo e um artigo falando sobre o avivamento, o autor ele dizia: a gente não produz o avivamento, a gente não sabe quando Deus visitará o seu povo de uma maneira profunda, né? De uma maneira estrondosa, como ele já fez. A gente consegue olhar para o passado e dizer: olha lá no país de Gales, lá nos Estados Unidos, no ano tal, teve um avivamento. A gente consegue olhar para trás e perceber visitações do Espírito Santo, mas a gente não consegue produzir, como muitas igrejas fazem. Vem aqui dia 4, 5 e 6 de novembro, vai ter aqui o tempo do avivamento. Não, a gente ora por isso. Mas quando que isso vai acontecer? Quando o arrependimento fizer parte da minha agenda e da sua. João Calvino, falando sobre arrependimento, certa vez ele escreveu: o arrependimento não é apenas o começo da vida cristã, mas acompanha o crente durante toda a sua peregrinação. E aqui a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Davi, ele já caminhava com Deus. Davi, quando ele comete o pecado com Batseba, ele não cometeu porque ele estava ali conhecendo a Deus aquela semana. Não, ele já conhecia o Senhor há muito tempo. Mesmo assim, ele estava cego espiritualmente. E o que isso demonstra para nós? Que tempo, né, não é igual tempo de trabalho. Às vezes a gente diz assim: eu já trabalho há 30 anos. Então, eu já tenho essa experiência de 30 anos. Mas com Deus as coisas não são assim. Tem gente que acha que se arrependeu dos pecados lá atrás, quando foi batizado. Não, o Calvino está dizendo: arrependimento ele não é apenas algo para estar no começo da sua vida, mas tem que te acompanhar todo dia. Porque se você não pensar nisso, você vai ficando sonolento espiritualmente. Então eu queria deixar 3 lições para a gente fechar essa série. E a primeira, falando do arrependimento, diz que o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Naquele momento em que Davi peca, ele precisa da repreensão de um homem de Deus chegando para ele e contando: olha, deixa eu contar a história para você, Davi. Havia um homem muito rico e um muito pobre. E o rico, ele tinha lá as suas ovelhas em abundância. E aí chega um visitante e ele pega uma ovelhinha, que era a única ovelha de um homem pobre, e manda matar. E Davi fica irado. Davi acabara de cometer o pecado de adultério e o pecado de assassinato. E mesmo assim ele fica irado pela história que ele ouve e fala assim: esse homem tem que morrer. Sabe quando que Davi acorda espiritualmente? Quando ele se arrepende. E o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Quando Natan chega na frente dele e fala: você é o homem, Davi. Como eu disse pela manhã, eu imagino essa cena. Eu imagino Davi todo cheio da razão, talvez de braços cruzados, dizendo assim: esse homem tem que morrer. Eu imagino Natan olhando para ele e olhando firmemente para ele, dizendo: você é esse homem. Eu imagino Davi caindo de joelhos, com os punhos fechados, dizendo: Senhor, eu pequei. O arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Por conta disso, ele escreve um texto muito conhecido. Nós conhecemos esse texto como Salmo 51, que no verso 3 diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Muito interessante. O primeiro passo para o arrependimento é reconhecer o pecado. Mas sabe qual que é o problema para nós hoje, irmãos? O problema é que a gente vive num mundo que justifica os erros o tempo todo, e a gente tem que abrir os olhos para isso. Porque muita gente diz assim: todo mundo faz isso. Isso não é uma falta tão grave. Não é um pecadão, não, é um pecadinho. Não, Deus entende. Deus entende. Mas quando eu vejo este pecado que Davi cometeu, e como ele estava cego, a ponto de ficar irado com a história que ele ouviu da injustiça que Natan havia contado, eu também percebo que ele caiu na realidade. E ele não disse assim para Natan: Natan, por favor, interceda por mim também, porque você tem que me entender. Foi a circunstância. Eu não conseguia resistir. Eu também sou humano, né?
Não, ele não faz isso, ele reconhece. Ele diz: eu pequei. E muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros. Por isso, meus irmãos, que a nossa participação no culto público é muito importante. Tem muita gente adoentada porque não participa dos cultos públicos, e o Senhor se agrada da nossa comunhão aqui, porque aquilo que nós estamos fazendo aqui é algo muito sério. Nós estamos dizendo: eu estou aqui porque eu reconheço o senhorio de Deus na minha vida. Eu estou aqui porque eu reconheço a palavra que diz que eu sou membro do corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Eu estou aqui porque aqui é o lugar da graça. Aqui na comunhão é onde o Senhor se agrada de nos ver aqui. Aqui a gente tem a oportunidade de pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. Mas tem gente que vive entristecido o tempo todo e não percebe que está entristecido, talvez também porque está espiritualmente cego, ou melhorando um pouquinho a situação, né? Sonolentamente vivendo a sua vida espiritual. A gente está aqui para a gente buscar Deus juntos. Nós estamos aqui para que eu possa dizer para você, você possa dizer para mim, falar assim: nós precisamos mudar, porque Deus deseja que nós mudemos. Não é porque todo mundo faz, não é porque, não é tão grave, não é nessa caminhada, Deus entende. Não, a Bíblia tem inúmeros momentos, inúmeras passagens que vão mostrar para nós que é necessário a gente reconhecer o pecado para a mudança chegar. Quer ver um outro texto? O filho pródigo. O filho pródigo, ele inicia a restauração da sua vida quando? Quando ele reconhece a sua situação. Lá em Lucas 15, 21, o texto registra ele dizendo assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Talvez você esteja aqui porque Deus quer te dar um chacoalhão, no sentido de que não fique aí sonolento, não fique com sono. Dizem que quando a criança cai e bate a cabeça muito forte, não pode dormir, né? Não sei se é verdade isso ou não. Eu lembro só de um tombo de bicicleta que eu tomei uma vez. Eu tinha a minha Caloi Cross e fui descer a minha rua apostando corrida, e eu tinha mania de fazer assim com o guidão, e o guidão travou, e eu voei por cima de um carro e caí de testa no chão, e fiquei com um galo enorme na cabeça. E eu lembro da minha mãe me jogando embaixo do chuveiro, e eu assim: mãe, eu vou dormir. Aí ela inventou de ir no mercado para me levar no mercado, e ela falava assim: segura o carrinho. E eu segurava o carrinho e ia dormindo assim, e ela me dando tapa: não dorme, não dorme. Não, você não vai dormir, você não vai dormir. Talvez se eu tivesse dormido aquele dia, eu estava dormindo até agora. Mas às vezes a gente está assim na nossa vida espiritual, achando que é normal, achando: Deus entende, Ele sabe que eu sou pequeno. Enquanto os textos bíblicos estão mostrando para nós que se eu quero mudança na minha vida, se eu enxergo hoje que eu estou vivendo apatia espiritual, eu preciso reconhecer que eu tenho cometido pecados. E eu preciso sim dizer como o filho pródigo: Pai, eu pequei contra ti. Assim como Davi no Salmo 51, eu pequei, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque quando você busca o arrependimento, a restauração começa. Porque quem é que aplica essa restauração? É o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não diz? Então a gente precisa pedir a presença dele conosco. Eu preciso parar olhando para esse texto. Eu preciso lembrar dessa resposta que Deus dá a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, então, e somente se ele fizer isso, então eu entro com graça e misericórdia. O nosso problema é que às vezes a gente quer a graça e a misericórdia de Deus e não quer fazer o que a palavra está mandando a gente fazer. A gente não quer mudar. A gente não quer dizer para Deus: o Senhor é prioridade para mim. A gente não quer crescer na graça do conhecimento. A gente não quer lembrar do texto bíblico. Às vezes nós parecemos aquelas crianças, como eu era, que muitas vezes não estudava por preguiça, e depois lembrava na hora da prova: ai, Deus me ajuda, porque eu tirava zero.
chegava em casa, apanhava do pai, apanhava da mãe, tomava um puxão de orelha do professor, depois ia lá e fazia a prova de recuperação e recuperava a nota, porque estudou. Mas a gente precisa pensar seriamente, olhando para esse texto, será que tem algum pecado que eu tenho normalizado na minha vida? Irmãos, a gente analisa tanta área da nossa vida, não é verdade? A gente analisa o nosso peso, a gente fica preocupado muitas vezes, né, com a nossa aparência, a gente fica preocupado com a nossa saúde, como é que está lá as taxas de colesterol e todas as outras. A gente fica preocupado no nosso trabalho, será que nós estamos evoluindo, estamos ficando para trás? Mas parece que às vezes com Deus, Deus aceita qualquer coisa, Deus aceita qualquer coisa. Deixa eu relatar para vocês aqui, quando eu comecei a tocar no conjunto de louvor, os músicos aí vão provavelmente dizer, já passamos por algo parecido. O ensaio se dava assim como a gente faz aqui depois da escola dominical. Mas tinham alguns que dependiam aí da carona dos pais, e os pais ficavam assim, vai ensaiar logo aí, que eu quero ir para casa fazer almoço. E o pessoal falava assim, toca aí grande ao Senhor, que sai, vai. Então era assim. Não, toca aí grande ao Senhor mesmo, porque afinal de contas, Deus se importa com o coração, né? Vamos fazer de qualquer jeito. Não parece que às vezes, né, a gente leva a vida de qualquer jeito. Parece que Davi estava fazendo isso. Será que a gente vai precisar que alguém da parte de Deus venha e diga, você é o homem, você é a mulher que precisa mudar isso? Será que não é o Espírito Santo fazendo isso hoje aqui? O arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Mas tem uma segunda lição que esse texto traz para nós. Se em primeiro lugar eu preciso reconhecer o pecado e confessá-lo, em segundo lugar o arrependimento ele produz mudanças de direção. A palavra bíblica para arrependimento não significa apenas sentir tristeza, sabia? Significa mudança de mente, significa mudança de atitude, mudança de direção. Atos 3,19 declara para nós, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E este texto de 2 Crônicas 7,14 também, né? E se converter dos seus maus caminhos. Eu fui dar uma estudada no termo hebraico, é mudar de direção mesmo. Você está indo para um lado, você vai parar e vai corrigir a sua rota e vai para outro. Pergunta, para onde você tem caminhado hoje? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar também que se converter significa abandonar um caminho para seguir outro. Mas existem pessoas que se equivocaram nessa busca por arrependimento. Sentiram até uma tristeza por conta das suas atitudes, mas não mudaram. Judas sentiu isso. A gente poderia dizer que ele sentiu remorso, mas Pedro não. Pedro experimenta o arrependimento. Judas se afastou de Deus. Pedro se voltou para Deus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro arrependimento, ele sempre vai produzir frutos visíveis. Se você decidir mudar, as pessoas que convivem com você vão perceber isso. Pergunta, será que eu preciso mudar? Será que tem alguma atitude que eu tenha feito hoje, que eu estou lendo a palavra, eu estou buscando a Deus, eu estou percebendo que é uma atitude equivocada? O que é que será que eu preciso fazer? Um grande pregador chamado Jonathan Edwards, falando sobre isso, ele escreveu o seguinte: um dos sinais do genuíno avivamento é a transformação prática da vida. O que é o avivamento? O avivamento, esse tempo que nós pedimos, é uma visitação do Espírito Santo. Mas a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é: nós desejamos isso mesmo? Eu desejo de fato mais de Deus na minha vida? Hoje eu também comentei aqui pela manhã sobre lei e graça, que tem lá no Antigo Testamento, que tem no Novo também. Você tem um mandamento no Novo Testamento de Paulo dizendo: seja cheio do Espírito.
E ali não é uma opção, é um mandamento. Ah não, mas está bom do jeito que está, deixa assim do jeito que está, Deus não... Estou gostando, do jeito que está bom, né? E aí as coisas não acontecem. Eu preciso buscar mudança de vida. Eu preciso colocar diante de Deus as minhas ações, eu preciso colocar diante dele as minhas intenções, e eu preciso pedir para que de fato ele me dirija. A sua intenção tem sido a intenção de louvar a Deus? A sua intenção tem feito com que a sua ação mude? Pergunta: desde que essa série começou, você tem pensado no Espírito Santo? Alguns meses atrás nós pensamos em uma série sobre família. A gente está mudando algo? A gente está apresentando a nossa família mais diante de Deus? Há um tempo também a gente falou sobre jejum. Eu tenho jejuado. Davi, quando o seu filho fica doente, o filho com Batseba, ele jejua diante de Deus. Ele pede para que Deus tivesse misericórdia. Talvez Deus vai intervir aqui. Ele responde para Natan. E o menino morre, ele se lava, e ele vai se alimentar. Fala, Deus fez a vontade dele. O jejum que ele fez ali não foi um jejum desqualificado, não. Deus respondeu. E aí, irmãos, a gente precisa pensar seriamente nisso. Eu tenho desejado mais Deus. Eu tenho pedido para Deus avivar a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma bênção na minha casa. Eu quero ser uma bênção dos meus amigos. Eu quero ser reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. A melhor resposta sobre a sua vida, quem vai dar é você. Não é quem está do seu lado, é você. Porque você sabe se você tem desejado isso. É bom a gente pensar nisso, para a gente perceber como que nós andamos distraídos. E a gente deixa para depois, a gente muitas vezes não busca. Está bom do jeito que está, não mexe não, né? Porque senão eu vou ter trabalho, né? E a gente precisa pensar sobre isso, irmãos. Esses textos, eles estão aqui, e Deus permitiu a gente passar esse mês todo falando sobre isso, porque Ele quer mudança na nossa vida. Vamos lembrar, são 4 atitudes que Deus responde para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu tenho me humilhado diante de Deus? Eu tenho entendido que sem Ele eu estou completamente perdido? Ou eu estou indo na direção contrária do salmo que nós lemos? Eu estou confiando nos carros, nas armas, nas espadas. Estou confiando nessas coisas. E Deus, Ele destrói tudo isso. E Ele diz: aquietai-vos de saber, eu sou Deus. Eu tenho me humilhado diante dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu tenho orado. A gente tem reunião de oração aqui na igreja. Nesses últimos meses, nesse último mês, em 2 ocasiões, nós tínhamos uma reunião com uma pessoa. Uma. Não vou contar eu não, porque eu estava aqui para abrir a igreja também. E eu sei, irmãos, que tem hora que a gente não pode. Mas tudo isso também é uma coisa muito boa para a gente pensar. Eu tenho percebido a necessidade de mudar isso na minha vida, na minha casa. Eu tenho lido a palavra de Deus na minha casa. Eu tenho me humilhado no sentido de que, Deus, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso, Espírito Santo, eu preciso. Abra os meus olhos para mim ler a tua palavra, para mim entender. Senhor, irmãos, alguém já disse, né, que Jesus, Ele só será a nossa maior necessidade quando a gente não tiver mais nada. C.S. Lewis também, a gente já mencionou essa frase dele há dias atrás: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que está desvinculado do reino de Deus, do reino do qual nós fazemos parte, é inútil. Às vezes a gente passa a vida atrás dessa inutilidade, e aquilo que é importante a gente fazer, a gente não faz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, como é que a gente tem feito?
Como é que nós estamos crescendo? Como é que a gente cresce nessa busca por Deus? Deixa eu dar uma dica para vocês. É entender que o culto é a vida. O culto é interessante, não é verdade? Quando a gente vem para a igreja, você não vai tomar banho pensando que roupa que eu vou colocar hoje? Eu fico pensando. Eu não sou mulher, eu sou homem, mas homem também pensa. Hoje eu vou colocar aquela calça para combinar com aquela camisa. Às vezes saem umas combinações nada a ver. Porque eu vou no culto. Mas tem algumas questões que a gente precisa entender, né? No culto a gente acha o momento do louvor. O momento do louvor é quando o conjunto de louvor está aqui tocando, quando a Priscila vem tocar o hino. Esse é o momento de louvor. Não, a gente está louvando o tempo todo. A gente busca Deus aqui quando a gente está na igreja, mas a gente deve buscar o tempo todo, porque o culto é a nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí a manifestação do Espírito vai se fazer presente na tua vida. Aí você vai sentir Deus se aproximando de você. E aí a gente vai para a terceira e última lição. O arrependimento abre caminho para uma vida restaurada. O arrependimento abre caminho para uma vida restaurada. Como é que chama aqueles vídeos que a gente coloca lá para a cabeça descansar? ASMR. Alguém sabe o que é isso? Esses vídeos que você coloca, você relaxa. E sabe, eu vou dar umas dicas de vídeos de ASMR que eu coloco, às vezes eu fico olhando. Eu gosto de ver coisas sendo restauradas. Tem os vídeos de ASMR que é assim, é o cara pegando um tapete completamente sujo e ele transforma aquilo num tapete completamente limpo. E a Fátima contou para mim que foi estudar isso e parece que o cérebro da gente gosta de organização, gosta de coisas organizadas. Às vezes eu vejo também restauração de carros antigos. Então, alguém com aquela mangueira de alta pressão vem naquele carro, depois de um banho químico, ele passa aquela água e sai toda aquela tinta velha e fica aquela coisa bonita para ser restaurada. E às vezes, quando eu fico assistindo isso, é como se Deus falasse para mim: eu quero fazer isso na sua vida, mas você atrapalha. Ah, como assim, pastor, você atrapalha? Porque quando, eu já disse isso, os irmãos sabem, quando o texto no grego lá em Efésios 5,18, ele é escrito, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas deixem o Espírito enchê-los. Essa é a melhor tradução. E a gente lê na nossa tradução, mas enchei-vos o Espírito. Só que o enchei-vos, ele dá essa ideia de que sou eu que vou atrás dessa ação. Mas no grego, do texto original, é assim: não atrapalhe, para que ele esteja pleno na tua vida. E às vezes a gente atrapalha. E a gente atrapalha quando a gente não busca. E a gente atrapalha quando a gente não ora, quando a gente não se humilha. E fazendo isso, a gente não vai abrir caminho para a restauração da nossa vida. Seja bem sincero e responda para você: você precisa de mais da presença do Senhor na sua vida? Você quer mais a presença dele na tua vida? Você quer mais intimidade com ele? Ou aquilo que você conhece dele já está bom? Você precisa crescer na graça e no conhecimento da palavra? Ou você já chegou num conhecimento tal que está bom, não quero mais? Porque pode ser uma opção. Pode ser uma opção da sua cabeça. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos buscar isso, nós devemos correr atrás, devemos ansiar por esse crescimento. Quando a gente fala que o arrependimento vai abrir caminho na nossa vida para a restauração, nós estamos falando porque após apresentar essas condições, Deus ele faz essa promessa: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observa a sequência. Primeiro, vem a nossa disposição em se humilhar, em orar, em buscar, e se arrepender. Depois,
a promessa de Deus: Deus vai ouvir, Deus vai perdoar e Deus vai restaurar. Sabe o que isso mostra para nós? O propósito de Deus nunca foi destruir o seu povo, mas foi restaurar o seu povo. Sabe o que a gente aprende com isso? Que se você buscar Deus, você vai aprender que Ele é rico em misericórdia. Você vai sentir a alegria do perdão. Você vai sentir um renovo dentro de você, no sentido de eu quero mais de Deus na minha vida. E quando você sentir isso, aí você vai perceber: eu não estou, assim como Davi momentaneamente esteve, espiritualmente cego. Eu estou crescendo, eu estou buscando. E esse é o caminho que Deus deseja para mim e para você. O profeta Joel, ele declara lá em Joel 2,13 o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Irmãos, esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. O Senhor, Ele quer, eu não tenho sombra de dúvida, Ele quer encontrar mais alegria em cada um de nós aqui, em estarmos aqui. Ele quer que a gente tenha, este anseio pela reunião solene, porque isso aquece o nosso coração. Ele quer encontrar em nós esse desejo de nos ver reunidos para orar, para aprender a palavra, para louvar, porque de fato é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa pensar nisso. O que é que eu preciso mudar? Que caminho que eu preciso deixar de caminhar? Que caminho que eu preciso começar a trilhar? É isso que a gente precisa fazer. Talvez existam aí áreas destruídas aí na nossa vida. Talvez existam aí crises que a gente esteja vivendo e estejam aí nos desanimando para essa caminhada. Mas eu queria caminhar para o final dessa série e eu queria que você pensasse profundamente, da seguinte pergunta: o que é que Deus espera de mim? Pergunta para você: Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? O que é que eu preciso mudar? E eu gostaria que você fizesse essa avaliação, porque tem coisas, irmãos, que a igreja faz por você, mas tem coisas que é você que tem que fazer. É você quem tem que fazer essa avaliação. Será que eu preciso de mais da presença do Senhor na minha vida? Será que eu quero isso? Será que existe alguma área na minha vida que eu preciso colocar diante de Deus? Algum caminho, alguma atitude que eu preciso abandonar? Se eu leio esta promessa, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu leio isso, eu posso dizer que isso eu tenho visto na minha vida hoje? Eu tenho sentido esse perdão hoje? Se não, Deus, o que é que eu preciso mudar? Irmãos, a gente ora pelo crescimento da nossa igreja, a gente se coloca como uma pessoa disponível a ser usada pelo Espírito Santo para isso. Ou a gente está aqui para ver: Deus, o que o Senhor tem para mim? Tem perguntas que a gente precisa fazer, e fazer de uma forma muito séria. O Senhor deseja conduzir as nossas vidas, e Ele nos dá um caminho. Ele dá um caminho para mim, e Ele dá um caminho para você. E esse caminho é o caminho da humilhação. Esse caminho é o caminho da oração, é o caminho da busca, é o caminho do arrependimento. E se nós decidirmos nos colocar diante dele e dizer: Senhor, nós queremos, e trilharmos esse caminho, a graça dele vai inundar e vai superabundar a nossa vida. Pergunta: você quer isso? Eu quero te convidar para a gente orar. Eu pedi para o João colocar o último slide para nós. Eu quero que a gente pense nisso. O arrependimento, ele começa com o reconhecimento do pecado, do meu pecado. Jesus, falando sobre isso, ele diz muitas vezes:
repreendendo homens que conheciam muito a lei. Ele diz assim: você enxerga o cisco no olho do seu irmão, você não vê a trave que está no teu. Será que eu tenho negociado com o pecado na minha vida? Será que eu tenho, diferentemente de Davi, que reconheceu o pecado, eu tenho levantado desculpas, né? Eu tenho justificado: ah, Deus, o Senhor tem que ver também que essa situação, né? O arrependimento produz mudanças de direção. Eu estou disponível, né, a mudar? Eu estou aberto a essa mudança? O arrependimento abre caminho para a restauração. Eu preciso ser restaurado na minha vida. Pense aí na sua caminhada. Pense aí. Há quanto tempo você tem a sua Bíblia? Responda para você na sua mente. Quanto você tem se dedicado ao conhecimento dela? O quanto você tem se disposto a vivê-la? O quanto você tem falado dela às pessoas? Porque, irmãos, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo vai ter o desejo de falar sobre isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ser usada por Deus. Às vezes, e isso me marcou muito hoje pela manhã, às vezes a gente vai chegar à conclusão, e pode ser que Deus nos permitiu ter essa série para a gente chegar à conclusão de que nós estamos igual a Davi, espiritualmente cegos, fazendo as coisas para Deus de qualquer forma. Ah, se der, Deus; se não der, amém, glória a Deus. Às vezes a gente pode estar vivendo um tempo assim, para agirmos como ele agiu, dizendo para Deus: pequei, mas eu não quero isso, eu quero mudança. E eu quero, para encerrar, te lembrar de um texto maravilhoso de Paulo aos Romanos, onde, fazendo perguntas retóricas, ele pergunta, e a gente precisa lembrar disso: quem nos separará do amor de Deus? A sua tristeza vai se separar do amor de Deus? Não. O seu sentimento de fracasso espiritual, às vezes a gente se sente espiritualmente fracassado. Às vezes, quando nós pensamos nessas perguntas, a nossa tendência é ir embora daqui de cabeça baixa, com vergonha, dizendo: Deus, há tanto tempo eu conheço a palavra do Senhor, mas eu tenho desprezado, né? Mas a palavra do Senhor, ela diz: quem nos separará do amor de Deus? Irmãos, está na nossa mão a possibilidade de orar pedindo para que Deus mude a nossa vida. Pergunta: você precisa mudar na sua busca pela presença de Deus? Você quer mudança na tua vida de oração? Você quer se humilhar mais diante dele? Você quer que ele te visite de uma maneira especial, a você e a sua casa? Então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Isso não é uma promessa de prosperidade para a vida. E vamos lembrar, essa foi uma palavra para os nossos irmãos lá no Antigo Testamento, mas ela também se aplica para mim e para você, porque essa oração, essa resposta de Deus também vai de acordo com o ensino do Novo Testamento, de buscar a Deus, de ser perseverante na oração, de crescer na graça do conhecimento do Senhor, de saber que Ele está conosco em todo o tempo. Então nós não temos motivos para sairmos daqui no final dessa série desanimados, mas nós temos a oportunidade, escute bem, a oportunidade de sair com a vida com Deus restaurada. Vou pedir para o Adilson vir aqui para puxar o violão para a gente. Enquanto depois da oração, vou pedir para a Fátima vir aqui também, só para cantar, para a gente cantar essa canção do Primeiro Amor de novo. Eu não vou nem tocar, Vivi, se quiser fica à vontade, está tranquilo. Mas eu quero te dar a oportunidade de orar. Eu quero pedir para todo mundo aqui fechar os olhos. Fecha os olhos. Agora não importa o que o seu irmão vai fazer, importa o que você vai fazer.
À luz dessa mensagem, você sente que você precisa ter a sua vida com Deus restaurada? Você quer restauração na tua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você quiser, eu vou dar a oportunidade de você pedir isso. E de olhos fechados, se você puder, como uma atitude de fé diante de Deus, eu quero que você fique em pé, aí onde você está, para que Deus, Ele possa te ver e Ele possa entender: Senhor, eu quero ter a minha vida restaurada, eu quero isso na minha vida, eu preciso do Senhor. Se você achar que está tudo normal, está tudo tranquilo, é uma opção. Mas se você quer mais de Deus na tua vida, você quer mais do Espírito Santo, você quer sentir Ele presente dentro da sua casa, Senhor nosso Deus, ó Pai, nós estamos aqui gratos, porque nós cremos que é o Senhor quem tem nos movido e nos dado a oportunidade de pedir: eu preciso mais do Senhor na minha vida. A tua palavra diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e lhe buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria do céu, perdoaria o seu pecado e sararia a sua terra. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos trocando o Senhor por migalhas? Quantas vezes nós deixamos o Senhor de lado, porque estamos distraídos com coisas que são completamente terrenas e passageiras? Quantas vezes, ó Pai, nós não estamos crescendo na graça do conhecimento e não estamos nem preocupados com isso? Quantas vezes, ó Deus, deixamos para que o Espírito Santo encha outras pessoas? Nós não, porque está bom do jeito que está. Mas reconhecemos, ó Pai, que assim nós unicamente entristecemos o Seu Santo Espírito. Reconhecemos que assim, ó Deus, nós deixamos de ser os homens e mulheres cheios da Tua presença, dispostos a viver para a glória do Teu nome, e fazemos a escolha de viver para a nossa glória. E isso é pecado, ó Deus. Por isso pedimos perdão. Que o Senhor, ó Deus, restaure as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de todo o Teu povo, mas principalmente daqueles que nesse momento se levantam e se colocam diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Nos ajuda, Pai, a sermos um povo reconhecido como um povo que louva e engrandece, que busca a Tua presença. Nos ajuda, Deus, a sairmos do anonimato aqui como igreja, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, e que as pessoas percebam que aqui o Senhor, ó Deus, caminha livremente, que aqui o Espírito Santo do Senhor se faz presente. Usa as nossas vidas, não permita, Deus, com que negociemos a caminhada com o Senhor e o prazer, ó Deus, em buscar a Tua presença, substituindo o Senhor por outras pessoas ou outras coisas. Mas como nós cantamos e vamos cantar, ó Pai, nos dá a oportunidade de voltarmos ao primeiro amor, e que façamos isso para a honra e glória do Teu nome, como um reconhecimento, ó Pai, de que o melhor do Senhor para nós já veio, na vida, na presença, no ministério do Senhor Jesus, e de que é desejo do Senhor que vivamos, ó Deus, diferente de como nós vivemos antes. Nos ajude e nos abençoe. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos que o Espírito Santo que em nós habita faça com que essa canção seja a nossa vida, o nosso pedido mais sincero e profundo. Que o Senhor nos restaure, Deus, restaure a alegria em buscarmos a Tua presença. Que as pessoas olhem para cada um de nós aqui e fiquem impressionadas com o desejo de busca, com a intimidade que temos com o Senhor, e perguntem, a ponto de perguntarem: o que é que você tem de diferente? E que nós possamos responder com alegria: eu tenho a presença do meu Salvador, do meu Redentor, que vive e habita em mim. E que dessa maneira nós sejamos homens e mulheres ativos, como embaixadores de Cristo, como homens e mulheres restaurados, ó Pai, na sua santidade, tirados da morte eterna e trazidos para o reino do Filho do Seu amor.
pelo mérito, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Restaura a alegria, Deus, restaura o crescimento nas nossas vidas, restaura a nossa busca, a nossa humilhação diante do Senhor. Que o Senhor nos faça, Deus, buscar isso nos dias que virão, e que nesses dias que virão, com a Tua graça, com a Tua presença, que vivamos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa assim, ó Deus, cada um dos meus irmãos aqui, todos nós, abençoa cada lar aqui representado. Entra com a Tua providência, entra com o Teu livramento, ó Deus, na vida daqueles que precisam de uma graça, de uma bênção especial, daqueles que andam, ó Deus, entristecidos, ó Pai, talvez com o coração cheio de amargura, com aqueles que carecem de uma graça, de uma cura física, Pai, tem misericórdia de todos eles. Com aqueles, ó Deus, que precisam de restauração nos relacionamentos, na vida física, na vida profissional, na vida financeira, Deus, na vida emocional. O Senhor é aquele que sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Mas acima de tudo, nós precisamos voltar ao primeiro amor, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Como Jesus mesmo diz, a síntese de toda a lei é: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o primeiro e principal mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Que seja a nossa caminhada, Deus, a partir de agora, e que vivamos assim para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado eterno Pai, que a comunhão, a presença, o ensino do Santo Espírito, a unção do Espírito estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Amém.